capítulo abordando bastante isso, mas eu nunca parei para ler. Queria saber qual que é a história da resina. Como que surgiu a resina? Você sabe? Você sabe, pelo menos, falar um pouco? Tem que ver que resina, porque resina é um nome tão antigo. Né? Eu vou falar isso parafraseando meu professor, que falou que é o Valdomiro, né? Que ele falou que, na verdade, esse nome resina, ela vem da Grécia de um vinho resinoso que usava breu. Nossa. E ele falou que experimentou e que é horrível. Se forem na Grécia e te oferecerem um vinho chamado resin, você não tome. Ele falou que é muito ruim. Você vai lembrar de estireno, né? Sei lá. Deve ser um breu, uma coisa muito esquisita. Então, como ele tinha... E como o breu já é uma das primeiras resinas naturais que foram sendo utilizadas, as pessoas associaram, né, a aparência, a aplicação do breu com outras resinas. Lembrando assim que resina é um polímero. O breu é resina vegetal, né? Resina vegetal, chamado de colofônia também, colofônia, né? Então, a resina é um polímero, mas nem todo polímero é uma resina. Então tem essa diferença, porque o pessoal acha que polímero é tudo é resina também. Você tem uma série de polímeros dentro do seu corpo que não são resinas, né? Entendi. O que é um polímero? Nada mais é que a duplicação de um mero, de uma cadeia. Então você pode ter, por exemplo... açúcar é um polímero, né? O mel é um polímero, mas não é uma resina, porque ele é uma repetição da cadeia, simplesmente isso daí. Entendi. Mas a resina, qual que foi... no livro eu não lembro, eu sei que tem isso lá, mas tipo, em que momento que ela surgiu, qual problema que ela surgiu para ser resolvido? Em que momento da história? Se você for ver nessa história, né, por exemplo, se for pensar nas primeiras resinas, diz a história que foi desenvolvida para fazer bolas de bilhar, que antigamente era feito com marfim. Só que o marfim era uma coisa que estava começando a se escassear, estava mais difícil, né? Naquela época predatória já estava cada mais difícil fazer. Entendi. Aí me parece que um conde, um duque, alguém muito rico, ofereceu um prêmio para alguém que desenvolvesse um produto que substituísse o marfim. E um cientista conseguiu fazer a base de, se eu não me engano, nitrato de celulose. E fez, as primeiras bolas ficaram maravilhosas. Só tem um pequeno problema. Ele é explosivo. Então diz... o cara jogando pra fazer bola de bilhar. Então diz a história que algumas bolas andaram explodindo no jogo. Caraca! Aí depois de um tempo, um cientista chamado... Eu não vou saber o nome dele, mas é o que inventou o baquelite, que é a resina de fenolformaldeído. Ele fez as resinas de baquelite, de fenolformaldeído e começou a fazer essas bolas. Que faz cabo de panela, essas coisas. Cabo de panela até hoje, né? Se eu não me engano, o nome dele era Baker, por isso que é baquelite, alguma coisa que tem sobrenome dele. E aí foi a primeira resina comercial que, até onde, se eu não me engano, que se tem na história, que é o baquelite. Isso século Caramba, XIX, enciclopédia, né, meu? Puta merda. Olha, a data eu não lembro. Outro dia nos encontramos na feira, na Feiplar, e ele... Talvez seja até uma coisa que vocês todos saibam. Eu aqui... que ele estava me dizendo o seguinte, falávamos sobre essa questão de lúdico, essa questão artística, né, que a gente acaba explorando muito, afinal, nossos clientes, tem muitos clientes que se dedicam à arte, né? E aí ele estava me dizendo que sob a Disney, é um verdadeiro queijo suíço, porque os entregadores, por exemplo, de material, de refrigerantes, de comida, tudo, os agentes de manutenção, tudo, eles usam os caminhos subterrâneos para não aparecer no meio do parque, porque aquilo vai quebrar o encanto, né? Com certeza. É a mesma coisa que você vê 2 Mickeys lá, mas, né? Então são preocupações que eu não sabia. Você sabia disso? Sabia. Quando eu fui na Disney, eu fiquei sabendo. Pra mim era novidade. Não, você vê, né? A Disney é case, né? De treinamento, né? De qualidade. E você vai ver, eu tava comentando com ele assim, você vai na Disney, legal, bem atendido. Você vai na Universal, é bem atendido. Mas não é igual a Disney. Não é a Disney. A Disney só falta o cara, mano, te dar um abraço, um beijo, assim. É impressionante, cara. É impressionante. É o que eu tava falando pra ele. Dizem que o funcionário da Disney, ele não recebe como... Ele não é assim, por exemplo, você vai ser o atendente, você vai ser o lixeiro, você vai ser copista. Não, eles todos são atores. Então, nesse dia,
A contratação do sujeito é um ator que eu estou contratando. Então, nesse dia, o seu papel é interpretar o cara do brinquedo. Olha que louco, cara. Nesse dia, o seu papel é interpretar o Mickey Mouse fantasiado. Então, é isso. Todos eles têm um papel de interpretar aquela pessoa para que ele seja sempre o mais agradável para você. Que louco. Isso é um... É uma chave... Cara, é genial. Não, é genial. Lógico que é para você refletir mesmo. É genial. Quando, sobretudo no nosso segmento aqui, como eu estava falando, quem está investindo nisso tem que pensar nos bastidores, né? Tem que pensar muito nos bastidores, porque o produto final, ele é uma soma de tudo isso. Né? Perfeito. Pensa o seguinte, hoje o cliente, com tanta informação, qualquer consumidor, ele é o protagonista. Então ele vai lá, ele escolhe de quem ele quer comprar. É diferente de anos atrás, você tinha só o Omo para comprar, né? Ou sei lá, você só tinha bolachas do Shein, não sei, alguma coisa assim. Hoje você tem muita opção. Então como é que você vai oferecer, além do seu produto, para o seu cliente? Você tem que oferecer um diferencial. E às vezes não é preço, é serviço, é acompanhamento, é atendimento. Você vai, por exemplo, no Coco Bambu, né? Nossa, que maravilha, né? Atendimento, tal, pessoal simpático, tal. Te encanta isso daí, né? Você vai em qualquer loja que o cara te atende bem, você se sente super bem de voltar lá. E acho que até um conselho é assim, que o diferencial não seja o preço, né? Porque se for, você só vai estar estragando o mercado, só vai estar... Meu, é pior para todo mundo, né? Não, porque aí você abaixa para R$40,90. A pessoa vai R$40,89, aí 88, 80... Até o momento que ninguém mais consegue trabalhar, né? Não paga mais estrutura. Tem a menor dúvida. A coisa que a gente não faz lá na empresa, por exemplo, é leilão. Né? E isso seja eu comprando ou eu vendendo. Nos meus fornecedores, o Gilberto, né, que você sabe que a gente é muito transparente com os nossos fornecedores. A gente chega a abrir preço para eles, que é falando que a gente está pagando. E assim, não é que a gente... Ah, não, eu pago 5, eu vou falar para ele que eu pago R$4,50. Não, eu falo para ele que eu pago 5 mesmo. E se ele puder me fazer os 5 ou algo próximo, porque a gente também evita ter um único fornecedor, principalmente em alguns produtos chaves. Resina, né, principalmente. Porque oscila oferta no mercado por qualquer motivo, né? Atraso de importação. Exatamente. E se você tem um fornecedor só, é complicado. É óbvio que tem alguns produtos chaves que são desenvolvimentos, né? São mais específicos. Eu tenho um único fornecedor, mas existe toda uma conversa, uma tratativa para não faltar. Agora, se eu pego material de grande volume, uma resina, uma carga mineral, se eu tiver um único fornecedor só... Tá lascado. Não dá, né? Então eu tenho que ter essas alternativas aí. Mas a gente é muito transparente, tanto que quando chega lá os vendedores, fala assim, não, pode acreditar no que eles falam, porque é verdade, a gente não fica... A gente procura ser transparente em todos os sentidos. E a gente chegou a um momento na nossa empresa que a gente falou que era o modo de como a gente ia operar. Se desse, se não desse, a gente ia saber. Se não desse, paciência. A gente parte para outra coisa. Graças a Deus dá certo. Eu acredito demais nisso também. Sabe aquela coisa da janela de Johari lá, que você tem a arena, você abre demais a sua arena de forma tal que o seu interlocutor vai ganhar confiança. Não tem nada atrás. É o que ele está vendo, né? É aquilo que ele está vendo. Então a gente acredita muito nisso. Com certeza. Eu faço os negócios também dessa forma, com os fornecedores, de maneira muito clara mesmo. Porque e outra, tem perna curta, né? Sim. Se você mentir e falar, não, eu estou pagando, sei lá, custa 5, eu estou pagando 3. Gente, todo mundo se conhece no mercado, quem está pagando 3? E essa questão que o Bedu colocou, eu vou linkar nisso também. O preço é apenas um item. Sim, com certeza. Ele é apenas um item, né? Então, quando você vai tomar uma decisão, mas eu tenho que comprar com determinado fornecedor, porque eu tenho um pacote, o meu frete vai ser diluído, e eu tenho a intenção política de manter o relacionamento com ele, porque vai acontecer isso, aquilo. Então, o preço é apenas um item. Ele é importante? Claro que ele é. Com certeza, é óbvio. Mas assim, por exemplo, ele te dá um suporte melhor que o outro fornecedor. Por que não favorecê-lo? Ele te ajudou em outros pontos. Teve um momento que você... sei lá, o mercado estava tudo sem material, mas ele conseguiu te arrumar um pouquinho. Pô,